Olá, pessoal. Nesse módulo, a gente vai ver a introdução, a gente vai contextualizar o machine learning, o aprendizado de máquina, certo? Do inglês machine learning. Bom, primeiro, eu gostaria de contextualizar dentro da inteligência artificial, tá? De uma forma geral, o que é a inteligência artificial? É a gente tentando construir algoritmos, programas de computadores, instruções para as máquinas de calcular, que são os computadores, capaz de simular algum comportamento inteligente. Quando a gente pensa em comportamento inteligente, pense em um comportamento, por exemplo, inspirado na natureza. Por exemplo, um algoritmo genético, que é uma forma de você resolver um problema inspirado na teoria da evolução, ou os algoritmos de enxame, de abelha. Tá? Então, dentro da inteligência artificial, também tem as máquinas tentando simular o comportamento do ser humano, tá? Como ele pensa, ou às vezes tentando ir até além para superar. Então, tem uma abordagem que a gente chama de bioinspirada, o que eu dei o exemplo de algoritmos genéticos, e tem a abordagem também que dentro da própria linguagem de programação, são linguagens de programação que são específicas para resolver problema como o Prolog, tá? Então você vai ter uma infinidade de exemplos, de abordagens, que você vai utilizar o computador para tentar fazer um sistema inteligente. O contexto do aprendizado de máquina se baseia nessa grande premissa de que o algoritmo, esse programa de computador, ele vai aprender a partir de exemplos, do inglês examples ou samples. Ele vai aprender a partir dos dados. E tem vários tipos de abordagens para fazer isso. A gente pode, de uma forma simplista, dividir em três grandes classes de aprendizado de máquina, em supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço. Bom, e o que é que a gente tem essas técnicas de aprendizado de máquina? O que é que a gente conseguiu fazer até hoje? Bom, vou dar um exemplo assim de aplicações que são muito, como é que eu posso dizer, são muito apelativas no sentido de exemplo do que a máquina conseguiu fazer. São exemplos não extensivos. Por exemplo, um vídeo do Obama, que ele é fake. O apelido dessas técnicas é deepfake, utiliza redes neurais artificiais profundas, deep learning, para fazer conteúdo falso. Como é que isso é possível? É possível porque já existem vários vídeos, ou seja, imagem e som do Obama. Então você ensina um algoritmo com aquela série de palavras que já falou e você coloca um texto novo, desde que essas palavras já foram ditas pelo menos algumas vezes. E esse texto novo, essa sequência nova de palavras, você cria um vídeo totalmente novo. E esse algoritmo aprendeu nos exemplos, nos vídeos já existentes. E aí você vai ter música composta por computador, você vai ter tarefas de... Ele dá um pedaço de uma imagem, ele tenta completar. O Google Duplex, por exemplo, ele marcou um horário para cortar cabelo. Tá? Então esse vídeo aqui no YouTube tem esse exemplo. Então a gente consegue chegar nesse ponto, a gente está nesse ponto, tá? Do estado da arte. E um exemplo mais do estado da arte, um exemplo bastante atual, no sentido de um artigo recém-publicado, que ele utiliza aprendizado de máquina para poder fazer diagnóstico automatizado, né? Análise de risco, utilizando aprendizado de máquina para o Covid-19. Tá? Então, assim, só mais um exemplo assim, bastante atual e bastante relevante dada ao contexto da pandemia. Bom, então, para resumir como é que a ideia principal se baseia. A gente coloca os dados, certo? A gente vai utilizar um computador que é uma máquina de computar, é uma máquina de calcular, certo? Ela entende 0 e 1. Ela só entende 0 e 1. A gente
constrói camada em cima de camada, sistema operacional, os aplicativos, os programas, para poder criar camada de abstração, para poder facilitar essa máquina que só entende 0 e 1, certo? Do outro lado, a gente vai ter as aplicações, os programas que a gente quer fazer com aprendizado de máquina. Então, esses dados que a gente quer utilizar para fazer esses algoritmos de aprendizado de máquina, eles estão em formato numérico, não necessariamente binário, são imagens, são textos, são áudios. Tá? Então, tudo isso é possível porque a gente consegue criar representações, traduzir, digamos assim, converter essas representações mais complexas e abstratas para códigos binários. Por que eu estou entrando nesse detalhe aqui? Para ficar bem na cabeça de vocês, não se esqueça que o computador ele só faz máquina de calcular. Tudo a gente tem que levar de uma forma que ele entenda para ser representado. Tá? Ou seja, é para desmistificar não aquela mágica no sentido de uma mágica atrás de inteligência artificial. Tá? Bom, e uma característica, uma etapa, um processo que a gente tem que fazer que é muito importante é a extração de características, feature extraction, que basicamente é o seguinte, vamos lá, a gente tem um bocado de dado, a gente quer criar um programa de computador, ou já existe esse programa, esse algoritmo, a gente quer dizer para ele, olha, aprenda com os dados que eu vou lhe passar, tá? E tem uma etapa que a gente tem que fazer antes que é muito importante, uma das etapas mais importantes, que é dizer o seguinte, olha, programa, algoritmo de aprendizado de máquina, eu vou lhe dizer quais são as características mais importantes para você levar em consideração e aprender. Vou dar um exemplo aqui bem, como é que eu posso dizer assim, fazer uma alusão, tentar fazer uma coisa bem, voltando para o contexto do aprendizado, na escola para o ser humano. Faz de conta que a gente está querendo ensinar uma pessoa a identificar se tem um animal naquela foto. Uma criança. Faz de conta que é uma criança pequena. Então você ensina que, olha, tá vendo aqui? Isso aqui é uma imagem. Você está vendo aqui essas 4 patas, quer dizer que é um animal. Por exemplo, tá vendo aqui? É uma zebra. Aqui é um leão. Aqui é um cachorro. Aqui é um gato. Aí você mostra a próxima imagem, que tem um antílope, por exemplo. E aí você pergunta, tem um animal nessa imagem? Se tiver, onde é que ele está? Tá? Então, nesse exemplo, qual foi a extração de característica que a gente fez? A gente diz, olha, 4 patas. Na imagem toda, busque por 4 patas. Tá? Então a gente está fazendo as conexões neurais para poder fazer esse tipo de assimilação no cérebro. Então a gente tenta fazer a mesma coisa com a máquina, nesse aspecto de dizer quais são as características mais importantes para aquela aplicação. Então perceba que nesse da imagem, do exemplo que eu dei, a gente pode extrair outras coisas da imagem, não necessariamente para saber onde está o animal. Então a gente vai ignorar do conjunto de dados, nesse caso eu falei de uma imagem, pode ser de um texto, que eu vou trazer um exemplo de um texto daqui a pouco, e a gente vai dizer, olha, ignore isso aqui, considere isso aqui que é o mais importante para essa aplicação, para o problema que eu quero resolver. E quem é que vai dizer que é? Bom, aí é o especialista, é a pessoa que entende do problema e da extração de característica. Então, assim, só para adiantar uma conversa que é a seguinte, se alguém quiser utilizar aprendizado de máquina para resolver problemas, recomendo que aprenda a modelar o problema antes de começar a aprender os algoritmos de aprendizado de máquina. Porque já tem muitos modelos, a gente chama esses algoritmos, né, modelos também, de aprendizado de máquina para resolver problemas muito complexos. A parte que eu considero uma das partes mais difíceis, não que não seja difícil melhorar um algoritmo de aprendizado de máquina, é muito difícil, mas eu estou dizendo o seguinte, se você tem um problema de pesquisa aplicado que você quer resolver para aplicar, uma das partes mais difíceis é a pessoa que entende do problema e vai fazer a ponte com a pessoa que entende o aprendizado de máquina, a pessoa da informática. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos pegar um exemplo agora, desse exemplo dessa imagem. Vamos pegar um exemplo de um
processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural é processar linguagens que o ser humano utiliza para se comunicar, como eu estou utilizando agora o português com vocês, tá? Diferente de linguagem de programação. Então tem uma abordagem que é muito famosa, que é Bag of Words, que é um saco de palavras. É uma das formas mais simples da gente extrair características do texto. Então eu trouxe aqui dois exemplos, duas frases aqui. Uma de Dorival Caymmi, ai, que saudade eu tenho da Bahia. E a outra de João Gilberto, eu vim da Bahia cantar. Então, como é que a gente faz a extração de características dessas frases utilizando Bag of Words? Aí eu criei aqui uma variável chamada BOW, BOW1, para representar a primeira frase, e criei a representação seguinte. A palavra I, ela apareceu quantas vezes? Ela vai contar palavras. É isso que ela faz. Essa extração de características, Bag of Words, essa técnica, ela vai contar quantas vezes uma palavra aparece. Então, I apareceu duas vezes, que, uma, saudade, uma, eu, uma, tenho da Bahia, também uma vez. Tá? Só um parênteses aqui, quando a gente faz processamento de linguagem natural, geralmente a gente tira as stop words, as palavras vazias antes, como de, da. Eu não tirei de propósito para poder ficar o exemplo mais didático, tá? Então não teve aqui um pré-processamento antes de fazer isso. Então tá, segunda frase, como é que ficou? A frase é, eu vim da Bahia cantar. Então, para cada uma dessas palavras, ela apareceu apenas uma vez. Então, o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai construir um vocabulário. O que é um vocabulário? São todas as palavras que o modelo vai conhecer. Então, como a gente só usou dois exemplos, tá vendo? Dois exemplos, dois samples, para treinar o modelo, o que é que ele vai ter aqui? Um vocabulário, tá? Esse vocabulário, deixa eu corrigir aqui. Tá? Me desculpem que tem um erro aqui de inglês, um typo. Vocabulary. Vamos ver se está agora certinho. Pronto. Ele vai ser um vetor, tá? É uma representação de dados, pense assim para simplificar, que vai conter todas as palavras que ele conhece, que o modelo conhece. Então, ai que saudade eu tenho da Bahia, vim cantar. Perceba que não se repete, tá? Então por aqui a gente já tira, né, que é meio intuitivo. Se a gente quiser criar um modelo bastante representativo, você tem que dar muitos exemplos. Então isso é muito importante no aprendizado de máquina. Você tem que ter muitos dados, tá? Por quê? Se você não colocar muitos dados, o modelo vai ficar restritivo. Você coloca uma outra palavra, o modelo não vai reconhecer. Então ele não vai saber trabalhar com aquele texto que você vai querer usar o modelo para outras tarefas no futuro. Bom, então, aqui são os índices. No vetor é a posição. A posição 0, geralmente a maioria das linguagens de programação começa com 0. A posição seria a primeira posição do vetor. Então aqui você tem a posição 0, posição 1, posição 2. Então cada palavra dessa tem um índice de acesso para a gente acessar. Então se a gente disser vocabulário na posição 2, vai retornar saudade. Tá? Então usando esse vocabulário, como é que a gente constrói? A gente constrói da seguinte forma. Olha a representação aqui, Bag of Words, da primeira frase. Ai, que saudade eu tenho da Bahia. Ai tem duas vezes. Então, na primeira posição, ela aparece duas vezes. Ai. Que tem na frase. Quantas vezes? Uma. Saudade, idem. Eu, idem. Tenho da Bahia uma vez. Vim cantar aparece nessa frase? Não. Então, é zero. A frequência, a quantidade de vezes que aparece a palavra nessa frase é zero. E a gente faz de forma análoga para a segunda frase. Ai que saudade não tem na segunda frase. A segunda frase é eu vim da Bahia cantar. Então só vai ter eu uma vez, tenho, não aparece, da Bahia e vim cantar aparece uma vez. Então perceba, isso pode ser, você pode pensar que é algo, isso é muito bobo, muito simples, não vai prestar para nada. Pelo contrário, tá? Muitas aplicações utilizam isso para extrair informação de palavras. Lembrando que simplicidade não quer dizer algo ruim,
certo? Muito pelo contrário. Se você tem uma solução simples para um problema complexo, a sua solução provavelmente é muito boa, tá? E a beleza dela vai estar na simplicidade. Bom, aqui tem outro exemplo de extração de característica. Esse exemplo é mais complexo, tá? Tá nesse artigo aqui. Basicamente, esse artigo ele propõe uma técnica que você tira uma foto, dá uma figura para esse modelo. Eles propõem um modelo, tá? E ele vai aparecer a palavra do que é, tá? Então, você tem aqui um pássaro voando, ele vai aplicar uma rede neural convolucional, vai extrair as características que permitam identificar. Ele está usando, desculpe, é, uma convolução para poder fazer extração de características. Aí ele passa para uma rede neural artificial treinar para depois dizer qual é o texto que se refere ali. Aqui eu estou dando outro exemplo de como se pode extrair características de uma imagem utilizando outra técnica, tá? Porque ali no exemplo que eu dei foi do texto da Bag of Words, tá? Então, o que é que eu queria que ficasse mais na cabeça de vocês nesse exemplo, para esse módulo? Machine Learning é uma das técnicas, uma das formas que a gente tem de construir programas de computador que ele possa ter algum comportamento inteligente, no sentido de simular a inteligência, né? E a base dele é aprender por dados, por exemplos. A gente dá os exemplos e eles vão aprendendo naqueles exemplos, tá? Lembra aí do exemplo que eu dei aqui de uma figura que você quer ensinar uma criança a identificar animais numa figura. Então esse exemplo eu acho bastante claro. E lembrando que o modelo ele vai ser, quanto mais dados você der, em tese você vai ter um modelo menos restrito, vai ser um modelo mais amplo, com capacidade de identificar mais e resolver mais problemas. Então a gente fica por aqui nesse módulo.